Bom, então damos início, então, ao painel multimodal da tarde, né, do segundo dia do Sorro, e é o painel multimodal 1, no qual nós temos 7 trabalhos. Então, a nossa dinâmica será a apresentação de 4 trabalhos, que tem até 10 minutos de apresentação. Depois desses 4 trabalhos, temos 10 minutos para discussão, alguma pergunta. Então, quem tiver alguma pergunta, pode colocar ali no chat, que as nossas monitoras, Rayane e Kaline, estão pegando essas perguntas para poder apresentar. Depois, no segundo bloco, os outros 3 trabalhos, seguidos dos 10 minutos também de perguntas, debate, enfim, considerações. Então, agradeço a todo mundo que se inscreveu no evento, com interesse de apresentar seus trabalhos e suas produções. E a gente inicia, então, com o primeiro, que é Novos Letramentos em Tempos Pandêmicos, Desafios, de Ana Karina de Oliveira Nascimento, Larissa Silva Santos, Maria Amália Vargas Façanha e Tiago de Melo Cardoso Santos. Podem colocar a apresentação. Não está saindo som, Karina. A doutora Ana Karina de Oliveira Nascimento e a professora doutora Maria. Foi agora? Olá, eu sou o Tiago de Melo e eu e a minha companheira de pesquisa, Larissa Silva, iremos apresentar para vocês novos letramentos em tempos pandêmicos, relendo desafios. Orientados pela professora doutora Ana Karina de Oliveira Nascimento e a professora doutora Maria Amália Vargas Façanha, durante o período de agosto de 2019 e julho de 2020, nós desenvolvemos um projeto de pesquisa de iniciação científica que teve como objetivo investigar a maneira como docentes de inglês da rede pública de Sergipe visualizam e entendem práticas de letramentos, mais especificamente, letramentos digitais e multimodalidade, como parte de suas práticas de ensino e as relações que eles estabeleciam com as suas experiências formativas. No decorrer da pesquisa, foram evidenciados aspectos de precarização do sistema público de educação, os quais se materializaram através de problemas na infraestrutura escolar, falta de recursos tecnológicos, etc. Além disso, tivemos relatos também dos professores sobre as dificuldades relacionadas à realidade dos seus discentes a respeito do acesso a tecnologias digitais, uma vez que grande parcela deles não dispõe de dispositivos dessa natureza. Esses fatores se mostraram como desafios para a realização de atividades pedagógicas contemplando os novos letramentos. Tratou-se de uma pesquisa qualitativa e interpretativista, com foco na análise e interpretação dos significados que os participantes da pesquisa construíam sobre as temáticas estudadas. Como instrumentos de pesquisa, utilizamos diário de campo, entrevistas e questionários. Até certo ponto da pesquisa, o conhecimento dos novos letramentos por parte dos docentes, mesmo na compreensão de que são relevantes, muitas vezes não eram vistos como passíveis de serem inseridos nas suas práticas pedagógicas. Mas, da noite para o dia, devido à pandemia de Covid-19, isso mudou. Visualizar, compreender e vivenciar os letramentos digitais e a multimodalidade tem se mostrado necessário e, a certo ponto, podemos dizer que quase obrigatórios. Então, temos uma situação em que a crise da saúde pública se junta à crise de anos de falta de investimentos na educação, tornando mais evidentes os fatores mencionados anteriormente. Com a continuação da pesquisa durante a pandemia, coletamos relatos de professores sobre as dificuldades que eles estavam enfrentando nesse período e a ampliação de desafios com os quais já tinham que lidar, com o abismo entre os grupos sociais mais privilegiados e os menos favorecidos se tornando mais expressivo. Importante ressaltar que os dados trazidos para essa apresentação foram de entrevistas que ocorreram já em tempo de pandemia, pois essas entrevistas foram realizadas de modo online e contamos com falas dos professores sobre esse momento. Desse modo, as falas dos professores participantes da pesquisa refletiram as dificuldades que eles vinham enfrentando devido à falta de recursos para dar continuidade às aulas de forma remota. Viu-se que mesmo com o agravamento dessas dificuldades, as parcelas mais prejudicadas da população não recebiam a atenção dos órgãos e autoridades responsáveis pela educação do país.
Esse descaso se imprime no recorte da obra A Cruel Pedagogia do Vírus, de Boaventura de Souza Santos, no qual o autor advoga, referindo-se a esta ampliação dos problemas que já afetavam grupos marginalizados, que as zonas de invisibilidade poderão multiplicar-se em muitas outras regiões do mundo, e talvez mesmo aqui, bem perto de cada um de nós. Podemos identificar também, além das dificuldades de acesso a recursos digitais, alguns fatores referentes à realidade da escola pública durante esse período de isolamento físico, como, por exemplo, a adaptação a práticas voltadas à modalidade remota de ensino. As aulas pela internet exigem novas metodologias, o que, feito a modo emergencial, acaba gerando frustrações na relação aluno-professor, uma vez que esta teve de se estabelecer de forma completamente diferente de modo repentino. Isso se expressa na fala de um dos professores entrevistados, o qual menciona que nem sempre é possível realizar práticas virtuais, já que alunos e professores podem ter condições distintas de acesso a tecnologias, o que permite que um deles tenha condições de utilizar a internet para ensino remoto e o outro não. O professor fala também sobre a adaptação a esse novo espaço de ensino, o qual exigiu que suas metodologias fossem reinventadas, fazendo com que ele questionasse suas práticas. Outro fator destacado foi a necessidade de preparar professores para o desenvolvimento de práticas pedagógicas que se realizem no espaço virtual. A realidade de pandemia demonstrou que os processos de ensino, da maneira que se apresentam no contexto do ensino público de Sergipe, precisam refletir a emergência das tecnologias digitais no cotidiano, levando em consideração o impacto que estas exercem na educação. Olá! Doris, já que temos alguns minutos, eu gostaria de complementar a apresentação, só esclarecendo alguns conceitos que a gente traz no vídeo, que foram os novos letramentos, os letramentos digitais e a multimodalidade. Então, a nossa fundamentação teórica contou com estudos de Nobel Lancashire, e ele diferencia os novos letramentos dos letramentos convencionais porque se referem a um novo paradigma técnico-tecnológico e a um novo ethos. E segundo esses autores, né, esse paradigma técnico-tecnológico se refere ao modo de utilização dos recursos para criar novos sentidos e para a participação dos processos de letramentos. E quanto a esse novo ethos, diz respeito ao caráter participativo e colaborativo que faz parte de práticas de novos letramentos que são compartilhados por pessoas diferentes. E apesar de que haja uma concepção generalizada a respeito dos novos letramentos, que se entende que são interações com textos digitais e somente isso, a concepção de Lancashire e de Nobel vão além e defendem que letramentos digitais não necessariamente têm que estar vinculados a tecnologias digitais, mas que devem estar relacionados a alguma prática contemporânea de produção textual. Letramentos digitais, mais especificamente, eles devem ser entendidos além da utilização dos recursos digitais, mas devem englobar também a utilização de aparatos tecnológicos e a sua avaliação, a avaliação do conteúdo disponível e uma análise crítica, além de compreender um conjunto de práticas sociais. E o outro letramento que estamos trabalhando, que é a multimodalidade, assim, segundo o Zach, entende-se por multimodalidade a leitura de textos que possuem dois ou mais modos que dialogam entre si para formar novos sentidos que não seriam possíveis de serem construídos individualmente. Ou seja, como complementa Jewett, nenhum modo está sozinho no processo de construção de significado. E a gente considera também o letramento crítico também implicado nesse processo de interpretação. E como pesquisador e professor em formação, foi bem triste assim, a gente ouvir esses relatos, que algo que já era muito difícil se intensifica assim, umas 10 vezes mais, né? E a gente pode ver que até agora, no ensino básico, como está sendo difícil, porque a gente vê até na portaria 2235, ainda não há um plano do Estado para reduzir as exclusões geradas pela pandemia, sabe?
Durante o texto a gente vê que como a responsabilidade ela está mais focada na escola e no professor. Tem lá, a escola fará análise, a escola irá adaptar, o professor vai se adaptar, o professor vai modificar seu plano. Então, é algo preocupante, assim, que como Marlene falou na apresentação mais cedo, né, a gente está trocando os pneus com o carro andando, mas para a educação básica está difícil de acompanhar usando um patinete para acompanhar um carro a 100 km, né? Eu acho que o nosso tempo está encerrando, Doris. Ferrou? Isso. Mas Tiago e Larissa são orientados meio de Amália, né? E buscaram resumir de forma multimodal no vídeo, né? Um pouco do que eles vivenciaram com a coleta de dados. E eu acho que conseguiram fazer muito bem esse jogo, imagens, sons e diversas interpretações, né, possíveis, usando diferentes formas de linguagem. E, assim, esses dados que nós encontramos na pandemia, no momento da pandemia, né, e que eles trazem aqui para o Soul, não eram dados esperados, né, eles foram dados que surgiram a partir do momento que nós vivenciamos, a partir do momento da troca de pneu, como o Tiago expressou, usando a metáfora. Então, não era o que a gente estava esperando, é algo que aconteceu e que aí vai trazer novas formas, novas reflexões para o nosso processo, para deles enquanto pesquisadores e enquanto professores de formação inicial. E para mim e para a Amália, né, enquanto professoras em constante processo de formação. Bom, acho que era isso. Não sei se a Amália quer complementar. Nosso tempo já se esgotou, eu penso, só para reforçar que é uma honra nós estarmos, é uma honra trabalharmos com a Larissa e com o Tiago, e é só agradecer mesmo pelo empenho deles, e são muitos aprendizados. Obrigada. Para todos nós, como disse a Karina, formação inicial e nós duas continuada. Parabéns para os orientandos e para as orientadoras. Bem, pessoal, vamos então para o próximo trabalho. Eu estou com som? Estou. Para o próximo trabalho, que é do Erickson, Bruno Mecenas, intitulado Para Além do Gênero, uma classe e uma raça. Com você, Erickson. Erickson tá sem som, né? Não sei se você sabe. Eu não sabia se ele está tentando falar, mas está passando. É Erickson. E tá aparecendo no WhatsApp, eu não sei se é o objetivo. Não, o WhatsApp é do trabalho, mas realmente ele está falando ainda, pelo menos não estou escutando. Então, o objetivo mesmo é somente a questão das mensagens do WhatsApp, até porque a gente manda texto, né, e às vezes manda áudio, mas não tem como fazer essa mesma interação ao mesmo tempo. Então, somente os textos mesmo da conversa do WhatsApp. Agora estamos te ouvindo. Ok.
Então, voltei a falar. Eu acho que eu já acabei estourei já o meu limite, né? Eu não sei se todo mundo conseguiu ler, porque eu não pensei nessa possibilidade das pessoas que estão utilizando o celular, né? E no formato que ficou pelo computador, eu acredito que vai ficar cortando um pouco, ou seja, vai ficar bem pequenininho para as pessoas lerem. Mas aí a ideia mesmo foi utilizar o WhatsApp para poder sair dessa zona de sala de aula mesmo, já que as coisas estão acontecendo através da tecnologia, as aulas ocorrem através da tecnologia, e eu tentei utilizar essa interação, não sei se eu consegui, tentei introduzir uma linguagem assim, e brincar também com a questão de gênero. Acho que vocês perceberam essa questão de binha, e aí são dois meninos conversando, né? Na nossa cultura, a gente não fala assim por conta do patriarcado, homens, enfim. Binha, Neiva do céu, algumas expressões. Eu acho que essa foi a minha intenção mesmo, em introduzir a questão da interseccionalidade, o discurso da Sojourner Truth, na questão da Lei 10.639, onde a minha pesquisa vai analisar alguns materiais. Então, acredito que esse discurso da Sojourner Truth é muito importante, justamente para a gente conseguir compreender as qualidades mesmo e as potencialidades do movimento negro, das pessoas negras, que elas não são pessoas subalternas, mas que elas também podem produzir conhecimento tanto dentro da academia como fora da academia. Acho que seria mais ou menos isso. Obrigada, Erickson, que maravilhoso. Não vou mentir que no começo eu não estava entendendo, e acho que outras pessoas também. Mas o que é? Fala direto. Quando eu me dei conta, eu tinha perdido o início. Tu vai ter que depois mostrar o início de novo, porque até eu me entender, no multiletramento, né? Faltou aqui o letramento para entender o que estava acontecendo, mas maravilhoso. Né? Tá bem, obrigado. Estão pedindo para entrar aqui. Vamos passar para o próximo trabalho. Perguntas, coloquem ali no chat que a gente faz daqui a pouco. Então, agora é o trabalho da Joyce Palha Colassa e da Valesca Cristina Nunes de Oliveira, que é as representações de gênero e a questão feminina, uma análise discursiva do reggaeton. Podem colocar para apresentar. Eu acho que eu consigo apresentar. Eu botei aqui ainda tentando participar, diz que está no computador. Acho que é melhor a Valesca apresentar mesmo. Ô professora, o Dinati não vai primeiro, não? Ou é o meu mesmo? Não, é o seu, minha filha. Ela disse que é o seu primeiro. Então, pronto. Desculpa, ela disse, mas ela errou. Realmente, na programação é o Dinati. Não, porque ela leu primeiro. Exatamente. Tá bom, tchau. Era assim. Escolher, vocês querem qual primeiro? Pode ser o de Natália. Tá. Eu não vou conseguir projetar nenhum, gente. Nem a internet no computador, nem nada. É isso mesmo. Que eu tinha combinado isso, mas não vou conseguir. Então, por favor, Natália, você pode projetar? Boa tarde. Peço sim. Só um segundo. Doris, eu não sei se eu solicito, mas com o e-mail acadêmico no computador diz que eu ainda estou tentando participar. Acho que é a minha internet mesmo, viu? Eu vou até desligar para não... Só um segundo.
Vocês conseguem ver? Já. Já? Estão conseguindo me escutar bem? Às vezes esse fone não tá muito. Pode começar? Pode. Sim, Natália, pode começar. Bom, então, primeiramente, novamente, boa tarde, né? Meu nome é Natália Conceição e eu vamos apresentar o trabalho que se intitula Imaginário sobre a Mulher Negra, uma análise dos comentários sobre a premiação da Miss Universo 2019, Josi Binitunzi, que é essa linda mulher aqui na imagem, olha lá. Bom, esse trabalho é resultado de uma pesquisa desenvolvida no âmbito do projeto Discurso sobre as Minorias e Sentidos na Amiga sobre Mulheres, Negros e Indígenas, por meio do Plano de Trabalho Raça e Etnia no Discurso Midiático, Representatividade e Silenciamento, que foi efetuado no período 2019-2020 pelo Programa de Extensão Científica Voluntária. Me escutam? Gente, desculpa, mas vocês me escutam bem? Sim. Alô? Oi? Oi, sim. Joyce, boa tarde, gente. Desculpa por tudo isso. Mas... Oi? O de Natália muito ruim, mais baixo, mas o seu tá ok. Certo. Tá bom. Então, gente, esse trabalho fez parte do projeto, né, Discursos sobre as Minorias, e tem o trabalho dela e da Valesca que vão apresentar depois, que vai apresentar depois também sobre isso. No caso da Natália foi um recorte sobre raça e etnia, mas claro que a gente pensa na questão da interseccionalidade, como estavam falando da Cotirene aí antes no WhatsApp, né, que é a questão de que a questão da mulher está junto aí, né, não é uma coisa separada da outra, a gente separa para organizar, mas na pesquisa tudo se interrelaciona. Pode seguir, Natália, por favor. Bom, os objetivos da nossa pesquisa foi, geralmente, compreender os sentidos produzidos e reproduzidos sobre as minorias que são veiculados nos meios digitais, e os específicos foi compreender o funcionamento dos comentários sobre a Miss Universo 2019, publicados na rede social e YouTube. Dentro disso, a gente analisou as denominações sobre a Miss Sul-Africana Josi Bini e estabelecemos relações entre os discursos reproduzidos através de redes de sentidos que foram formadas nas análises. Aí também tentamos compreender os sentidos que foram produzidos e reproduzidos sobre a mulher negra, sobre a premiação Miss Universo, representados aí pela Josi Binitunzi. Nesse caso, a gente está entendendo que os comentários do YouTube, eles também materializam determinados sentidos, né? Nesse caso, sobre a mulher negra, mais especificamente sobre a Josi Bini, que foi a Miss Universo 2019. No caso da teoria, né, a gente tem uma base de linha, análise de discurso de linha francesa, e aí na coleta do corpus, quando a gente vai pensar nessa relação, a gente propõe um projeto, mas aí o recorte ele é feito já no andamento da pesquisa, faz parte do processo de pesquisa, a própria análise, e a Natália chegou a esses vídeos, que são 2 vídeos da Josi Bini, a gente pensou em mídias antes jornais impressos e não achou muitos resultados. E aí chegamos nesse vídeo, um argentino e um mexicano, e recortamos 92 comentários que se transformaram em 92 sequências discursivas. Pode passar, Natália. Então, como a Jéssica já falou, foram 92 comentários e trechos de comentários que, quando recortados, se tornaram 92 sequências discursivas que se referiam aí a Miss Sul-Africana Josi Binitunzi. A gente agrupou esses comentários em 10 redes de sentidos que foram estabelecidas utilizando o critério da regularidade. Pode passar. E as nossas redes de sentidos são, como eu já havia dito, são 10, que são essas aqui. As conquistas do negro como um sinônimo de inclusão ultrapassam, ganhou por pena, politicamente correto, para dizer que não são racistas, morena ou negrinha em vez de negra, os negros estão na moda, cabelo curto e estética como indicadores de sexualidade e gênero, mas não é um concurso de beleza e ódio disfarçado de opinião.
No caso das redes de sentidos, em análise de discurso, a gente entende que são grupos de textos, fragmentos de textos que podem estar dispersos em qualquer lugar, no caso desse não estavam tão dispersos, é um material único, mas que significam numa mesma direção. Isso são as redes de sentidos. Então, esse direcionamento que vai no mesmo lugar. Então, além de não necessariamente às vezes as mesmas palavras, mas às vezes sim as mesmas palavras, mas também podem ser outras palavras que se formulam por paráfrases, coisas que se reformulam, mas que ao final têm sentido dos próximos. Pode passar, Natália, por favor. Como são muitas redes de sentido, são 10 no total, a gente vai trazer especificamente a primeira para exemplificar o que foi tratado aí na nossa pesquisa. A primeira, como já havia dito, se intitula As Conquistas do Negro como Sinônimo de Inclusão Ultrapassa. Na primeira SD que compõe essa rede, a gente vai ter aí o seguinte comentário. Es como em todo, hay mano negra. Na segunda, hubo mano negra, ni modo, isso de la inclusión fastidia. A terceira, hubo mano negra, robo. Seguindo aí. Só vejam aí, antes de Natália dar uma passada, que as pessoas é uma expressão fixa, né? Que provavelmente aí é uma expressão que todos já conhecem. E isso se repetiu, né? Na verdade, os comentários são de pessoas aleatórias, como vocês veem aí, e eles se repetem, inclusive a própria expressão, né? A própria expressão, que já é uma expressão racista, né? Que é a mano negra, que é roubo, que significa roubo, ela se repete continuamente nos comentários. Pode passar, Natália, por favor. Na próxima, a gente vai ter aí. Eles também passaram como ganadora a una chica piel morena. Puro fraude. Alguien le pagó a los jueces e por isso ganhou la de Sudáfrica. E, mais uma vez, repetindo que ela só poderia ter ganho se for uma fraude, né, uma questão de roubo. Então, esse último comentário aqui, porque pagou os juízes. Natália, só quando você falar, bota o microfone bem pertinho na boca. Volta aí só no anterior rapidinho, quando ela diz aí que alguém roubou, alguém lhe pagou as coisas, só para dizer, a gente manteve a língua, certo? A gente não alterou, não consertou, não pensou em questões de norma, manteve como estava. E isso vai se repetir, né? Foi fraude, alguém pagou e tal. E vocês vão ver também que as redes de sentidos, elas se interrelacionam. A gente vai falar disso mais na frente, que aí tem chica piel morena. Pode seguir, Natália, por favor. Certo. A próxima. Entonces, como si no fuera suficiente la inclusión forzada. Que robo este asunto de la inclusión para ressaltar la inclusión, porque si no quedan como racistas, ou seja, ressaltando que foi por conta de uma possível inclusão, porque senão o concurso ficaria como racista. Então, para esses, pode voltar, Natália, por favor, para esses grupos, então, para quem está se pronunciando aí, a AMI só ganhou por uma questão de inclusão. Então, na verdade, que esse discurso da inclusão fastidia, que isso, né, é para ressaltar a inclusão, então isso aparece como se não fosse um mérito, né? Aí só chama atenção que tem outras questões que vão aparecendo nos comentários, outros tipos de preconceito, como é o caso do todo se vai preparando para elegir a una trans nos próximos anos. Então, assim, para dizer que como se também outros preconceitos eles aparecem, né, que a gente não quis focar aqui. Pode passar. Sim, e aqui rapidamente os exemplos de outras redes de sentidos, como, por exemplo, a 3, que a gente vai ter o politicamente correto, e novamente as expressões vão se repetir. Estamos com o politicamente correto, politicamente velho, e aí as expressões vão se repetindo nos comentários. A quinta... 2 minutos restantes, meninas. Vou passar rapidamente essa parte. E aí, o que a gente quer dizer com isso? Que, historicamente falando, sabemos que as minorias, colocando aqui, claro, a mulher negra como recorte dessa pesquisa, tendem a ocupar um lugar subalternizado que lhe é imposto e ainda vê-se reproduzida a ideia de que elas só poderiam estar nesse lugar que lhe é colocado. Ou seja, quando a gente vê aí, quando elas ocupam lugares diferentes, esse lugar lhe é deslegitimado porque inicialmente como se não lhe pertencesse. E aí as posições sociais vão ser ordenadas na sociedade hierarquicamente e delimitadas previamente com uma idealização de pertencimento histórico, em que o grupo não lhe é permitido ocupar o mesmo lugar que o outro já ocupava. Sendo assim, há a construção do sentido de que quando uma mulher negra passa a ocupar o mesmo lugar de uma branca, tem-se a ideia de roubo.
Nesse caso, então, que a gente quis tratar aí, foi, claro, um recorte muito breve, por conta do tempo, mas são 92 comentários que vão nessa mesma direção, né, de diferentes redes de sentidos, mas que no final se encontram para aquilo que a gente diz que reforça, né, o que diz quilomba, e a Davis também, que, né, a mulher está na base, a mulher negra está na base da estrutura social, e ela só pode ocupar esse lugar. Então, o lugar de Miss Universo, nessa representação da beleza, não lhe é destinado ao caso da mulher negra, né. Então, para finalizar aí, Natália, por favor. Tá. E aí a gente conseguiu identificar, né, em todo o nosso texto, que o principal imaginário construído sobre a Miss Universo 2019, a sul-africana 2015, era de um lugar que não lhe pertencia, de maneira que o seu direito de merecimento de vitória tenha sido negado e deslegitimado em mais de 90 comentários. E com ela também o da mulher negra, quando a gente passa a pensar na questão da representatividade, ela representa todas as mulheres negras assim. É mais ou menos isso que a gente queria falar. Isso, nesse sentido, então, que a gente queria trazer como, né, em todas as materialidades diversas, e aí, nesse caso, nos comentários do YouTube, não é cada sujeito que diz, e mostrando dessa maneira como a regular essa repetição, né, esse sentido ele é histórico, e ele movimenta, e ele constrói, e faz significar em sentidos que estão aí presentes na sociedade, que é o que a análise do discurso tenta fazer. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Joyce e Natália. Maravilha de trabalho, dialogando aí com o que foi dito anterior pelo Erickson. Bom, então agora seguimos, agora sim é o trabalho de Joyce com Valesca, que eu já tinha apresentado, né, a questão da representação de gênero e a questão feminina, uma análise discursiva do reggaeton. Vou pedir também a Valesca para... Não conta agora não, que eu acho que na outra a Raiane começou a apresentar, estava botando ainda. Raiane? Porque eu contei aqui... Peraí. Porque está muito ruim na internet, gente. Acho que já pode começar. A Valesca coloca a apresentação inteira, né? Valesca também, enquanto ela vai ajeitando aí, eu vou dizer que também é do mesmo projeto, né, de iniciação científica, que foi desenvolvido sobre os discursos sobre as minorias. Pode falar, Valesca, eu acho que... Como é que eu coloco ela para ficar inteira? É porque eu queria apresentar, gente, desculpa. Bota aqui em cima, eu acho, em cima, na direita. A gente não tem, porque eu queria apresentar. Então deixa assim. Isso, pronto. Ficou? Então, posso começar? Pode. Começa assim mesmo. Boa tarde, eu sou a Valesca, graduada em Letras, Português e Espanhol, e participei do PIBIC, e da minha pesquisa existiu o resultado do meu TCC, que foi intitulado As Representações de Gênero e a Questão Feminina, uma análise discursiva do reggaeton. Nesse caso, né, é um projeto, e no caso dela, ela fez o TCC depois e continuou o trabalho de análise. Pode seguir, Valesca, para o próximo. Então, o nosso trabalho, ele teve como motivação essa ideia da música não ser só como o lazer, mas sim entender que a música, ela traz valores sociais, culturais e históricos. Então, a música, ela é um instrumento de poder que determina valores, opiniões e comportamentos. E, por isso, este trabalho preocupou-se em analisar a propagação de representações que reforçam papéis sociais femininos contidos nas letras da música do reggaeton, e também por entender que é preciso desconstruir esses discursos que, ao longo da história, reafirmam a dominação masculina. Nesse sentido, então, que a gente está... Deixa aí, Valesca, elas esquecem de mim. Nesse sentido, a gente pensa, quer dizer que a música, ela é discurso, né? Então, as letras da música, elas também se inserem no imaginário social sobre os diversos temas, incluindo, no caso, o lugar da mulher na sociedade, mais na frente. Isso mesmo. Então, nós tivemos como objetivos analisar as representações femininas que são evidenciadas nas letras das músicas do reggaeton, compreender quais os mecanismos linguísticos e culturais que foram e são utilizados para a opressão feminina e determinar a relação de história e ideologia marcada no interior dos discursos sobre a construção da identidade da mulher através do ritmo reggaeton. E, para isso, nós utilizamos como metodologia
as plataformas digitais Google e YouTube, e primeiramente existia uma busca partindo dessa ideia de músicas que eram polêmicas, né? Então, como o público via essas músicas, e a segunda pesquisa, ela foi como o público mais gostava, então, do gosto popular. Outra coisa que aconteceu na nossa pesquisa também foi que as músicas elas estão variando no período de 2003 a 2019 e a maioria das músicas tem o idioma principal, o espanhol. Também nós selecionamos 35 músicas, porém só analisamos 20, e dessas 20 eu acabei analisando para esse trabalho, para o meu TCC e para o PIBIC, 13 músicas, porque as outras 7 elas participavam da mesma rede de sentido, e eu escolhi não analisar, mas entendo que o fato de repetir a mesma rede de sentido reafirma essa ideia que eu quero passar, que o trabalho passou. Então, o que ela estava dizendo é que a gente não analisou tudo, pela demanda, pelo tempo, mas que como a gente viu nos 92 comentários, ou aqui também, esses sentidos se repetem na história, né? Então, as outras músicas, elas reforçam esse lugar. O período tem a ver de 2003 a 2019, que é a popularização do reggaeton também, né? Pode seguir, Valesca. No caso aí, a minha parte. A nossa... caso aí que alguém perguntou até no chat do trabalho anterior, né? A gente é da mais os cursos de língua francesa, e a gente dialoga com outras áreas de conhecimento, mas para trabalhar a questão da música, a gente trabalhou com Ceballos e Rafael Trajano também, que trabalha com hip hop, Romão e Pereira e Pacífico e Romão, que trabalham com as questões da mulher, né, discursivamente, pensando essa imagem da mulher na sociedade. Então, esse foi nossa fundamentação teórica. Agora, a gente passa às análises, especificamente ao corpus. Isso mesmo. Então, vamos lá. A primeira música, Não Sou Uma Dessas, ela trata sobre uma questão de paquera entre uma mulher e um homem. E nessa parte que vocês estão vendo aí que está grifada, ela fala que ela imagina, na verdade, algumas coisas sobre esse homem, só que ela fala que não deve contar porque ela é uma dama. Então, tudo o que é uma dama não deve contar. Então, aí a gente fica questionando o que seria significado de dama. E aí eu fui procurar o dicionário, e dama significa mulher de valores. Então, o que acontece? Quando o dicionário traz essa ideia de mulheres de valores, e aí eu faço uma relação com o que Orlando falou, Orlando escreveu o seguinte: a ideologia interpela o indivíduo em sujeito e este submete-se à língua, significando e significando-se pelo símbolo na história. Então, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que existe um lugar pré-determinado para a mulher. A mulher deve ser aquela que deve se reservar para o matrimônio, aquela que jamais deve iniciar uma paquera ou dar em cima de um homem, aquela mulher que deve seguir os bons costumes, e se ela não fizer isso, ela vai ocupar um espaço de desprestígio na sociedade. Ou seja, o que a gente está querendo afirmar é que tanto a música como o dicionário, né, eles são discursos que legitimam, repetem o lugar da mulher na sociedade, né, para o qual, como disse a música, não vou fazer isso porque pode ser uma mulher fácil, né, porque não sou uma mulher fácil. Então, exatamente. Uma mulher, uma dama, uma mulher de bons costumes, né? A gente teria que questionar o que seriam esses bons costumes que estão aí representados e o que é ser uma mulher fácil a partir dessa música, né? Como coloca esse lugar da mulher, como predestina e determina o que deve ser a mulher, certo? Pode seguir. A próxima música é Si Me Porto Mal, e nessa música eu destaquei a parte de que o homem trata sobre a culpabilização. Ele fala que a mulher pede algumas coisas para ele, mesmo ela sabendo que ele pode machucá-la, e por isso ele se comporta dessa forma. Ele fala também que a mulher provoca, e por isso que ele se comporta dessa forma. A sequência discursiva 3, ela conversa com essa ideia, e agora eu tenho outra música, essa música é Mulheres Talentosas, e nessa ela diz que as mulheres elas se vestem mostrando os seios e também mostrando as nádegas. E ainda afirma que o homem chega até onde a mulher deixa. Então, o que é que a gente pode entender com isso? E aí eu trago a citação de Romão, quando ela fala dessa questão do sentido socio-historicamente produzido sobre determinado enunciado. Existe uma legitimação daquilo que o homem faz historicamente. Então, o homem é legitimar essa posição de fazer
o que a mulher deixa, eu só faço aquilo que a mulher me deixa, porque existe uma legitimação daquele discurso. É isso, não vou comentar não por causa do tempo. Pode passar e eu comento o próximo. A última sequência discursiva da música Bonita, essa sequência discursiva, ela trata sobre essa questão da beleza. E aí eu deixei grifado quando ele fala que nem de maquiagem essa moça precisa, porque a gente pode entender, então, que a mulher que é bonita, e aí eu também trago outra citação, e agora de Pereira, Pacífico e Romão, ela passa a ser vista primeiramente pela sua beleza e não pela sua inteligência, outras coisas que ela possa atribuir para a sociedade. Então, aquela mulher que é bonita, ela é como se fosse silenciada, porque para ela basta só a beleza, ela não precisa demonstrar nada disso, e se ela for inteligente, obviamente todas as mulheres são inteligentes, ela não é vista por isso, ela é vista somente pela beleza. Nesse sentido aí também da legitimação, né, do que a Valesca trouxe, da legitimação do discurso do que o homem faz sobre a mulher, né, a gente pensa também na questão da beleza que a mulher permite, disso ou daquilo, né, relacionando tudo, a gente tem uma fala, por exemplo, de um ex-deputado que hoje é presidente, que dizia, ela não merece ser estuprada, né, porque não era bela. Então, assim, a gente relacionando esses lugares de sentidos que se repetem sobre a mulher, sobre o seu corpo, sobre o que ela permite ou não, e sobre a sua beleza, sobre suas características, como reforçam posicionamentos machistas que aparecem em todos os contextos, né? Inclusive na música e até de um deputado. Isso mesmo. E para concluir, nós podemos perceber que com os recortes, né? Os recortes, eles dialogam sobre essa ideia da mulher que deve seguir os bons costumes e de um lugar pré-estabelecido, como eu falei anteriormente. E também existe essa questão da figura feminina, que é muito sexualizada e objetificada. A mulher ela é tratada como objeto. Como não dava para trazer as outras sequências, essa questão do objetificada era que tinha uma música que falava que o homem precisava de uma mulher calada, uma mulher que não falasse nada. Então, ele deixava bem claro essa ideia de objetificação da mulher. E a outra questão que nós também podemos perceber é essa ideia do assédio naturalizado, quando o homem fala que ele se comporta mal porque existem como se fosse uma permissão daquela mulher. Ah, mas ela se veste dessa forma, então ela deixa que eu faça isso com ela. Ah, mas ela anda no horário que não deveria estar na rua sozinha, então por isso que eu devo fazer isso com ela. E por fim, a ideia do silenciamento, quando a mulher é vista, em primeiro lugar, pela sua beleza, ou então, quando ela é colocada numa posição que está a atribuição do lar. Então, a mulher é silenciada quando ela é colocada apenas para ficar em casa, ou então com os seus filhos, e não existe outra coisa além disso, mas aquele lugar já pré-estabelecido. É isso, gente. Não vou falar mais não, que eu acho que acabou o tempo, nossas referências. Pulou as referências. Ai, desculpa. E obrigada. Viu? Gente, obrigada, viu? Obrigada aqui os meus colegas que estão me assistindo. Beijo, minhas irmãs também. Obrigada, Valesca e Joyce, pelo trabalho aí maravilhoso também, dialogando com os trabalhos anteriores. Bom, então agora a gente tem 10 minutinhos. Kaline vai colocar a apresentação das perguntas para a gente poder fazer o comentário. Deixa eu ver. Kaline, está colocando? Claro, ainda tivemos vários comentários aqui, né? Sim, eu estou colocando a última pergunta e vou inserir. Tá, enquanto isso eu vou vendo aqui os comentários. Na verdade, tivemos mais parabéns, né? Pelos trabalhos do que perguntas em si. Larissa colocou que é visualmente satisfatório, o primeiro, se referindo ao primeiro trabalho, não é? Que eu tinha comentado também que a própria apresentação já aciona esses multiletramentos, novos letramentos, dizendo que foi muito profissional e que fez toda a diferença. Também depois tivemos para o Erickson, colocando digamos, a maneira inovadora, né? Que ele fez com que nossos olhares se reorganizassem aqui. Bom, e aí, então, nós temos 3
três perguntas, né? A primeira que eu fiz para Erickson, que é para ele explicar um pouquinho mais, né? Já que ele colocou a apresentação e a gente pode ter perdido ali no começo, não entendeu muito bem. Você poderia explicar um pouco do contexto da interação apresentada e o seu papel ali? Pelo que eu percebi, somente Gregory e Everton interagiram. Era um grupo para uma disciplina ou curso? Qual a finalidade? Então, eu acho que era mais a questão de conseguir filmar as interações, as falas, porque teve uma disciplina, logo do início do mestrado, que eu fiz praticamente uma atividade nesse sentido. E aí, não dava para poder acompanhar essas interações se fosse uma conversa, por exemplo, eu e a senhora, que não ia aparecer os nomes da pessoa. Porque, no meu caso, quando eu mando a mensagem, não aparece o meu nome, somente a mensagem. Eu não lembro se quando a senhora manda a mensagem para mim, não aparece. Então, foi somente uma questão de fazer um grupo para poder discutir, por exemplo, algo que aconteceu numa aula. Tá? Eu fiquei com dúvida, ou não sei se foi o Greg ou se foi o Everton que ficou com dúvida no assunto que o professor estava falando, que entrava a questão da Lei 10.639, e entrava a questão da interseccionalidade. Então, resolveram fazer um grupo com o nome interseccionalidade para poder debater um pouco a respeito do que o professor estava falando, e da importância, e etc. Então, acho que não era um grupo para várias pessoas, mas, assim, destinado para 2 pessoas. Tipo aquele grupo de família que a gente vai fazer um aniversário de alguém e define coisas entre 2 pessoas. Uhum. Entendi. E aí vocês interagiam sobre aquele assunto específico. Entendi. Isso. Certinho. Desculpa, eu ainda não entendi muito bem. Greg e Everton são pessoas reais que estavam estudando? Então, Greg e Everton não são pessoas reais, são pessoas fictícias que estavam falando sobre esse assunto da interseccionalidade. Certo, já? Erickson, eu acho que eu entendi aqui, Joyce. Ele criou uma forma de falar sobre interseccionalidade de forma multimodal. Então, ele criou um grupo fictício de forma a apresentar. Igual a gente criou um vídeo. Então, ele criou essa conversa, transformou em vídeo e projetou. Então, ele fez uma apresentação de uma outra maneira. Mas a conversa existiu, ela foi real, no caso. Isso mesmo. Foi real? Isso, foi uma conversa real, por exemplo. Foi entre eu e uma... Não eram alunos, mas era eu e uma pessoa, né, um amigo, e a gente estava conversando sobre a interseccionalidade, aí estava gravando na hora. Foi o que eu fiz. Aí tem o nome Greg, Everton e você. Aí teve um celular que você estava gravando e a interação estava acontecendo, por exemplo, no meu computador. Eu estava digitando, a pessoa digitava e a gente se comunicava. Certo, entendi. Acho que agora entendi. Mas ótimo, discussões maravilhosas e trazendo aí o que vocês tinham debatido no curso, na aula, seja onde foi. Certinho. Vamos. Alguém mais? Tá, sim. Tem a próxima aqui para Felipe pergunta. Aí o Felipe não indicou exatamente para quem, né? Mas imagino que essa pergunta dele foi no momento que estava apresentando o Joyce com as meninas. Então, imagino que seja para elas. O que vocês pensam sobre o caso de Chudu, acho que é assim, né? Modelo digital negra, criada para representar as marcas de publicidades, criada pelo fotógrafo britânico Cameron James Wilson. Eu não conheço a Chudu, eu não sei se a Natália conhece, mas pelo que você está dizendo aí, Felipe, né? Obrigada pela pergunta, primeiro. É um avatar. Oi? É um avatar. Não, entendi que é um avatar criado para representar. Eu acho que é fundamental a representação, né? Eu acho que quando a gente pensa vê lá, lembra aquele vídeo da menina vendo a Maju e dizendo é o meu cabelo, né? Eu acho que a gente precisa representar outros corpos, né? Então, eu acho que, de fato, passa a relacionar de alguma maneira, passa a representar e fazer com que as pessoas possam se identificar. Que as pessoas que vejam e comprem aqueles produtos se vejam também naquele boneco, naquele avatar. Eu não vi exatamente se teve alguma discussão sobre isso, como era o boneco, porque às vezes criaram uma boneca negra, mas com feições, né, nariz fino e toda não representando de fato o que é
a diversidade das pessoas negras, como todo o Avatar também, né? Mas não vi a discussão, se você quiser falar, ou Natália souber alguma coisa sobre isso, mas eu acho que toda a representação, ela é válida. Em princípio, eu acho que a gente tem que romper com esses lugares sempre de ver um bonequinho branco, ou de repetir, alguém estava reclamando desses dias da Casas Bahia, que tirou o chapeuzinho do boneco das Casas Bahia de cangaceiro. Eu acho que o bonequinho cangaceiro das Casas Bahia, ele faz um estereótipo do nordestino que é cangaceiro. Então, tirar o chapeuzinho, para mim, na verdade, foi positivo, né? Então, e muitas pessoas reclamaram, tem que tirar o chapeuzinho e tal. Então, acho que as discussões também, elas são válidas, mas eu acho que, acima de tudo, representar de formas diferentes, eu acho fundamental. Não sei se a Natália quer falar, ou o próprio Felipe. Eu vi a pergunta no chat, como eu não conhecia, eu fui pesquisar rapidinho e eu vi a imagem do avatar. É um avatar com a pele bem retinta, cabelo curto, eu acho que tem uma representatividade realmente muito positiva, mas eu vi rapidamente que gerou uma repercussão pelo fato de possivelmente esse avatar ter mais visibilidade do que as próprias modelos negras, que já são negligenciadas no meio, né, que não tem uma visibilidade quanto as modelos brancas, claro. E aí fica as duas vertentes, né? A ideia de você querer representar, mas da mesma forma você continuar apagando e ocupando espaço dos modelos reais. Das modelos reais. E aí ficou eu vi que teve essa repercussãozinha. Porque é o caso também, né? Até que ponto você representar, só colocar o bonequinho ali, você está de fato dando, não vou nem dizer dando espaço, porque ninguém teria que dar, né? Mas não seria um caso de dar espaço, mas até que ponto as modelos negras têm, de fato, espaço, né? Se a gente vê discussões como essas, porque os comentários tem uns muito agressivos, gente, do vídeo, vocês vissem, de fato assustador. A gente trouxe só alguns aqui, de dizer que essa negrinha parece homem, porque tem cabelo curto, né? Então, de fato uma luta bastante grande ainda, né? E fica nesse sentido, quer dizer, tem a boneco, mas as modelos, elas têm espaço, de fato, na passarela e nos lugares do mundo, sem ser o lugar do exótico. Então, essa é uma discussão também a se fazer, né? Não sei se responder, Felipe. E só para complementar. Eu vou ter que ir por causa do tempo, que ainda tem mais uma pergunta. E a gente já meio que está encerrando o tempo do debate. Mas ia falar alguma coisa, Natália? Na hora, só para complementar a fala da Joyce, que até mesmo nos comentários que eram para elogiar a Miss Universo, tinham sempre a diminuição, essa negrinha, essa mulherzinha, ou então nunca traziam o nome dela para identificá-la, sempre essa moreninha, com um tom assim, e sempre diminuí-la. Certo. Bom, gente, então vamos para outra pergunta por conta do tempo, né, que eu fiz para o primeiro trabalho, que é como, com o ensino remoto, os multiletramentos se intensificam no processo de educação linguística, a necessidade de alunos multiletrados, de um mundo multiletrado? Bom, Doris, muito boa a sua pergunta, né? Eu acho que tudo depende de qual o conceito, né, o que é que se entende por educação linguística, né? O que é que o professor entende pela prática pedagógica dele. Então, o ensino remoto pode tranquilamente reforçar práticas que não são práticas de novos letramentos. Tranquilamente, você transpor para a tela aquilo que fazia no papel de maneira tradicional, fora de uma perspectiva de educação linguística, como a gente entende a educação linguística, né? Eu, você, a Mari, enfim. O grupo que trabalha nessa perspectiva de entender o ensino de línguas, né, sendo muito mais do que um processo só como ensino e aprendizagem em momentos distantes, mas sendo um processo muito mais abrangente. Então, nesse sentido, o ensino remoto potencializa, né, o desenvolvimento, a atuação ou prática de novos letramentos, mas não necessariamente garante, né, que eles aconteçam, que eles existam. A Larissa explicou muito bem que uma das características que Lange e Noble trazem sobre os novos letramentos é um novo ethos, então um ethos muito mais, seria uma perspectiva muito mais participativa em relação aos letramentos tradicionais, que são muito mais individualizados. E eu tenho vivenciado isso nas minhas práticas enquanto professora,
na universidade, com algumas disciplinas minhas de língua, em que os alunos pedem uma prática mais individual, enquanto ao passo em que eu tento promover algo mais participativo, em que eles tenham a chance de construir o conhecimento juntos. Mas isso é uma mudança de comportamento, de paradigma, uma forma de ver diferente, né, a educação, que não necessariamente vai acontecer da noite para o dia, nem vai acontecer porque está no meio remoto. Eu acho que era isso. Certo, Karina, obrigada. Tem mais uma pergunta da Micaele, eu vou deixar ela para o final, se a gente tiver o tempo, por conta, né, do que já passou os 10 minutos aqui que a gente tem para a discussão. Então, vamos agora para o segundo bloco de apresentações, que é o trabalho da Paloma Rocha Santos e da Daniele Santos Menezes, intitulado Hora da Verdade. Paloma e Daniele, estão por aí? Sim, pessoal, boa tarde. Tarde. Tá bom, meu áudio, Doris? Okay. Tá sim. Pronto. Ok. Certo, ok. Bom, gente, meu nome é Paloma Rocha, eu sou discente do curso de Pedagogia, tá? E o Hora da Verdade, ele foi submetido, tendo eu como coautora, a Daniele Menezes, na verdade, eu como autora, a Daniele Menezes e aquela como coautora, certo? Eu vou pedir para a Dani espelhar o nosso jornal, porque minha internet está um pouco ruim, eu não vou conseguir por aqui, certo? O Hora da Verdade é o título que a gente deu ao nosso jornal, tá? Esse jornal ele foi fruto dos estudos que nós realizamos na disciplina Teorias da Educação e da Comunicação. Essa disciplina, na época, ela foi ministrada pelo professor Florisvaldo Rocha, do Departamento de Educação, né? Então, como é que surgiu a ideia desse jornal, né? O professor ele solicitou que os alunos escolhessem uma temática e que a gente desenvolvesse dentro da temática, desenvolvesse essa temática dentro de algumas mídias. Então, o nosso grupo escolheu o tema alienação por meio da mídia, né? No sentido de que a mídia ela dá suporte à alienação. Então, nós desenvolvemos essa temática dentro de 4 mídias. Nós utilizamos o jornal impresso, o vídeo, a história em quadrinhos e o blog. Então, o nosso jornal impresso ele foi elaborado em agosto de 2019, né? E nessa época se discutia muito sobre a questão das fake news. Hoje também, né? Mas o discurso era mais fervoroso nessa época. Então, nós decidimos que uma das matérias do nosso jornal deveria ser sobre essa temática, sobre a temática do fake news. Então, nossa primeira matéria foi intitulada Kit Gay, Fato ou Fake News. Essa matéria, ela trazia uma discussão sobre algo que muito se falou no período das eleições para a presidência, que foi a questão da distribuição do kit gay, entre aspas, tá? Então, se atribuiu ao então presidente, ao então candidato à presidência, né, do PT, que foi o Fernando Haddad, a criação e futura distribuição do chamado kit gay. Então, nessa matéria, nós esclarecemos que isso não passava de uma fake news e que, na verdade, o chamado kit gay ele fazia parte de um projeto, né, que era o projeto Escola Sem Homofobia, do programa Brasil Sem Homofobia, do governo federal no ano de 2004. Então, na verdade, isso foi pensado, voltado para a formação dos educadores. Essa notícia foi uma notícia falsa, claro, né? Se distribuiu a notícia de que seria distribuído nas escolas um livro chamado Aparelho Sexual e Companhia, né? E, na verdade, esse programa nem chegou a ser colocado em prática, então isso tudo não passou de uma grande fake news. Tudo que envolvia, né, tudo que estava em torno do chamado kit gay foi, na verdade, uma fake news. A segunda matéria, né, nós titulamos A Mídia e o Consumismo Infantil, e nessa matéria nós falamos de como a mídia ela influencia as crianças a serem consumidoras, né? Então, a gente fala também de um youtuber, que ele é voltado para o público infantil, que é o Felipe Neto. Nos seus vídeos, o Felipe ele mostra alguns desafios, ele mostra brinquedos, né, que as marcas mandam para ele também tem alguns bonecos da sua imagem. Então, isso tudo, nessa sociedade de consumo, ela faz com que cada vez mais a criança queira se espelhar nessas pessoas e, consequentemente, consumir mais. Então, o legal para a criança hoje em dia é ter o brinquedo da vez, né, ter a roupa da moda, ter a comida que está em alta. Então, isso tudo a gente discutiu nessa segunda matéria. E a terceira, né, nós intitulamos Eu Me Aceito, Tu Me Aceita, Nós Nos Aceitamos. E nessa matéria nós falamos sobre como, por muito tempo, né, a mídia vendeu que ser bonito era ter aquele padrão de ser magro, alto, loiro, então, ter o cabelo liso, né? Então, hoje a gente vê que as grandes marcas, né, e os meios de comunicação, eles estão dando espaço para os diversos. Então, nessa matéria nós discutimos também sobre isso. Eu vou pedir para a Dani enviar no chat o endereço do nosso blog,
E aí, se vocês quiserem acessar as nossas outras produções, né, que foram o vídeo, o jornal impresso e a história em quadrinhos, estão lá no nosso blog. Gostaria de agradecer. E é isso, pessoal. Obrigada. Obrigada, nós te agradecemos. Guardem suas perguntas. Guardem não. Coloquem suas perguntas ali no chat para o final, pessoal. Então, vamos para o próximo trabalho, que é da Maria Luísa Vasconcelos Fernandes de Oliveira e da Nadira Andrade Nascimento, que é A Luta da Educação, representações imagéticas de uma sociedade desigual. Estão por aí, Maria Luísa e Nadir? Sim. Meu áudio tá bom? Dá para ouvir bem? Tá, sim. Obrigada. Vou apresentar aqui, um minuto. Tá aparecendo? Tá abrindo. Foi. Boa tarde a todos, a todas e a todos. Meu nome é Nadine Andrade Nascimento. E eu sou Maria Luísa Vasconcelos, nós somos alunas do curso de História da UFES do campus São Cristóvão. E hoje nós vamos trazer alguns cartazes que montamos para a aula do nosso curso, que trata sobre essa luta da educação nessa sociedade desigual que vivemos. Como eu já disse, uma confecção para uma aula, que foi a turma de Estrutura e Funcionamento do Ensino, lecionada pelo professor José Mário Aleluia, e nós utilizamos como base teórica Paul Singer, com os posicionamentos educacionais acerca do produtivismo e do posicionamento civil democrático, a videoaula da Marilena Chauí, que trata sobre o neoliberalismo e como ele influencia na educação brasileira, e os desmontes das políticas públicas da educação, que é um texto de Vettorin, Astori e Bittencourt. Começamos por o que é ser o professor no Brasil. Essa primeira tirinha, ela aborda 3 espaços diferentes da nossa sociedade, que é a família, o governo e a mídia. O primeiro quadrinho, ele traz uma mãe conversando com outra mãe, e ela fala sobre como a professora ensina errado na sala de aula, porque ela não consegue pronunciar o nome dos autores, dos filósofos corretamente. Então, ela fala, eu vou ter que trocar meu filho de escola, porque a professora não consegue nem pronunciar Freud direito. Então, é uma pressão sobre esses professores para se profissionalizar. Em contrapartida, temos esses cortes do governo, que são os cortes das bolsas de mestrado e doutorado, a privatização da educação de forma geral, diminuição dos salários dos profissionais da educação e o corte nos projetos de capacitação de professores, que estão cada vez maior, nós podemos ver isso na televisão a todo momento. Nesse terceiro quadrinho, a pressão da mídia sobre esses professores, que a nossa educação está cada dia mais voltada para uma avaliação externa, para as avaliações externas. Então, os nossos materiais didáticos estão se voltando para autores estrangeiros, línguas estrangeiras. Nós aprendemos na escola inglês e espanhol, nós estamos sempre atrás de ser fluente em outro idioma, e acaba que o nosso professor, o professor brasileiro, ele não fala outros idiomas, em sua grande maioria, ele não fala outros idiomas, ele não lê outros idiomas, ele não tem dinheiro ou tempo para se profissionalizar, não tem como investir nessa formação que os pais estão cobrando. Então, essa tirinha, de forma geral, ela está falando sobre esse desserviço com o profissional da educação, porque existe uma pressão do lado das famílias, do governo, que está toda hora cortando, mas quer que todo professor seja mais profissional, mais capacitado, da mídia, e nada tem como o professor fazer, não tem o que o professor fazer para conseguir melhorar a partir de toda essa situação. Então, é um desserviço com o professor brasileiro. Esse segundo quadrinho tem como tema as aulas remotas, né, tendo em vista a conjuntura atual do Covid-19, em que as escolas pararam e passaram a dar aula de forma remota, ensino remoto, e nós utilizamos a nossa experiência de PIBID para poder montar.
Nós comentamos que na teoria, na teoria da justiça, todos são iguais, né? Todos são vistos iguais, mas quando a gente vai para a área da educação, a gente vê que não é bem assim, né? Que existe muita desigualdade, principalmente com a questão da escola pública. A nossa supervisora está dando aula pelo WhatsApp, porque muitos dos alunos não têm acesso à internet, não têm Wi-Fi, e se tem acesso à internet, ainda é muito limitado por causa da questão dos dados móveis. Então, eles não estão tendo videoaulas, é uma aula pelo WhatsApp, e são vídeos curtinhos, geralmente, áudios, ou coisa assim, como, por exemplo, na tirinha, a professora fala, pessoal, esse é o áudio da aula dessa semana. E um dos alunos comenta que o colega não pode acessar o áudio e a atividade porque seus dados móveis acabaram. E aí a professora avisa que vai colocar na lista para as atividades impressas, porque o que acontece é que na escola que a gente está trabalhando, a diretora está sempre lá e ela imprime algumas atividades para os alunos que não têm acesso à internet nem acesso à tecnologia para eles poderem buscar, o que traz uma outra complicação, porque muitos dos alunos acabam ficando expostos ao Covid, porque tem que ir para escolas e como ver até a escola para ter acesso às atividades, se quiserem participar. O que acontece também é que muitos outros acabam não participando, nem tendo acesso a essa atividade. E isso também prejudica na questão da interação do aluno com o professor na hora que a atividade e a aula está sendo passada, está sendo dada. Então, isso evidencia e deixa muito claro a questão da desigualdade, principalmente na escola pública e no ensino público, porque no ensino privado isso não tem acontecido com frequência ou não tem acontecido de forma alguma, né? Já que eles estão tendo videoaulas e estão tendo acesso a esses materiais. Então, eles não acabam sendo prejudicados, não tem um ano letivo prejudicado, o ensino prejudicado, né? E esse terceiro e último quadrinho tem como tema a questão da luta estudantil, né? Nós trouxemos pautas pertinentes, nós queremos dar voz a essas pautas tão contemporâneas, que é a questão nessa recente conjuntura, nesse último golpe, foi aprovado o EC 95/2016, que é conhecido como o Teto de Gastos Públicos, que congelou os investimentos da educação pública por 20 anos. E isso prejudica muito a política de formação dos professores e também viabiliza a execução do PNE 2014-2024, que é o Plano Nacional de Educação. Além disso, também abre margem para a mercantilização do ensino, né, para esse sistema produtivista, e isso gera um desmonte da educação. E a gente tem que levar em consideração que a educação não é um serviço, não é um produto, e que está sendo ofertado como se fosse. É um direito básico, inclusive é um direito humano, né? É uma das pautas dos direitos humanos. Esse sistema mercadológico, sabe, privatista, ele acaba esvaziando o sentido público e a função social das escolas, né? Então, nós somos contra esses cortes no financiamento da educação pública. Nós priorizamos um ensino humanizador e cidadão, porque para além da formação acadêmica, nós pensamos que o aluno também deva ter uma formação cidadã, para que ele possa cumprir com o seu papel de cidadão ao sair desse ambiente, que é a escola, e que muitas das vezes não acaba sendo atingido, né, por uma série de questões. Outra questão importante também é a autonomia dos alunos e dos professores, que é defendida por diversos teóricos, inclusive pelo próprio Paulo Freire, né, que defende um pensamento crítico e uma autonomia. E quando a gente vê a questão do desmonte da educação, essa autonomia, tanto dos alunos quanto dos professores, acaba entrando em risco. Então, nós somos contra a mercantilização, e sim a educação pública, educação como direito e educação de igualdade. Muito obrigada pela atenção. Vocês possuem alguma pergunta? Oi, meninas, vamos ficar para o final, né? Aí o pessoal vai escrevendo ali no chat, e aí no final a gente vê as perguntas, tá bom? Ok. Para poder fazer do bloco todo. Parabéns, e agora vamos para o último trabalho, que é do Pedro Henrique Ribeiro Fernandes e do Luiz Gabriel Almeida de Santos e da Júlia Beatriz Silva Vicente Chaves, Desestruturação da Formação da Educação. Estão por aí? Boa tarde. Boa tarde. Eu só queria, de início, explicar que meus amigos que estão compondo o grupo comigo tiveram que ir para um evento, para uma pesquisa de campo, e não vão poder apresentar junto comigo. Então, eu vou apresentar para eles e a Maria Luísa vai me ajudar com os slides e tal. Tudo bem.
Tá aparecendo. Tudo bem? De início, a gente usou os textos que inspirou as nossas imagens, né, e o vídeo em si, é o texto Desmonte das Políticas Públicas de Informação de professores confrontados pelas entidades acadêmicas, e o vídeo base que nos ajudou a também se inspirar foi a Democracia e seus Obstáculos, da Mariela Chauí. Vamos para a primeira imagem. Essa aí foi uma tirinha que a gente fez, né, tentando explicar um pouco de como ocorre, primeiramente, a sabotagem do sistema de cotas. Né? Como a gente pode ver no primeiro quadrinho, o personagem começa falando que negros, brancos e pessoas com baixo poder aquisitivo têm as mesmas oportunidades. Porém, no segundo quadrinho já começa a contradição, porque ele começa a falar que mesmo que os negros, nós negros, tenhamos menos oportunidade de ascender na vida por conta da nossa cor, ou que pelo fato de uma pessoa que tem mais poder aquisitivo estudar em colégios particulares com boa infraestrutura, isso não vai influenciar em nada, porque temos a mesma oportunidade. Ou o fato dela ter mais dinheiro. E no último quadrinho, vai ter mesmo uma ironia, né, do personagem falando, então para que cotas de raciais ou de renda? Já que temos as mesmas oportunidades, como o personagem mostrou, e como geralmente falam, se uma pessoa pobre e preta não consegue entrar na universidade disputando em pé de igualdade com uma pessoa rica, é porque ela não se esforçou o suficiente. Então a gente vê aí como eles tentam implantar esse pensamento em nossa mente, em nossa cabeça, que somos sim capazes de competir, mesmo que não tenhamos as mesmas possibilidades, não tenhamos as mesmas bases estruturais em escolas, não tenhamos as mesmas bases, como eu posso falar, de renda para investir na educação, e mesmo assim querem impor que conseguimos sim disputar em pé de igualdade, mesmo com tanta dificuldade e tanta restrição a nós. Pode passar a imagem, por favor. Essa aí é mais uma crítica em relação a como a Nadir mesmo falou no slide dela, ao desmonte que ocorre no ensino superior, né? Porque é de lei que temos que ter uma preparação, né? Por exemplo, eu sou bolsista do PIBID, entendeu? Temos que ter algo que, durante a graduação, insira a gente na sala de aula, lógico que com com um professor supervisionando e tal, mas precisamos disso. Porém, após 2016, como a gente pode ver ali na linha do tempo, ocorreu o congelamento de gastos e esses direitos que antes eram de todos nós que estamos sendo preparados para licenciar em sala de aula, começa a ser barrado, começa a ser cortado e começa a ser confrontado, como se fosse, como a Nadir falou, como se a educação fosse algo que não fosse um direito, e sim algo que eles dão e podem tirar na hora que quiser. A nossa preparação, o nosso preparo é mais que um direito do Estado para com quem vai ser professor e, consequentemente, com os alunos. Então, a gente viu um professor, após 2016, caindo na sala de aula sem os paraquedas que ele havia possuindo antes. E após 2018, com o governo atual e o neoliberalismo, né, agora não temos nem mais professor e nem mais uma estrutura em si de escola, porque até a escola pública, que já vinha tendo sua estrutura balançada pelo Estado e o neoliberalismo, agora vai ser totalmente esmigalhada, né? Se depender do atual governo. Queria passar para a próxima imagem. Novamente, temos aí nosso saudoso presidente, com todas essa imagem que fez foi a minha colega Maria Luísa, e a ideia dela foi o quê?
foi por todo a ideia por trás do neoliberalismo e todas as consequências que ele traz. Por favor, não estou falando aqui que quem é neoliberal quer que tenha discriminação, quer que tenha, como posso falar, desigualdade, mas infelizmente é a consequência que o neoliberalismo traz, entendeu? E isso é muito explícito na imagem do nosso saudoso presidente, né? E aí nós temos também ele apontando para a palavra meritocracia, mas meritocracia para quem? Porque se você já começa sua jornada rumo ao mercado de trabalho, rumo a uma graduação, se você é da periferia, você já começa tipo com pesos em seus pés, pesos estruturais, peso de desigualdade, peso de como posso dizer, um peso na renda, como posso falar assim. Então, meritocracia para quem? Porque nem todos têm a mesma oportunidade. Então, essa é a ideia que ela queria trazer, e o Brasil ensanguentado ao fundo, porque não é o corpo, a estrutura política que sofre, mas é nós brasileiros, a população brasileira, a população que esqueci a palavra, mas a população que, em sua maioria, desculpem, é pobre, entendeu? A população que, em sua maioria, tem que lidar com os problemas do dia a dia, às vezes sem ter água encanada, às vezes sem ter a luz, que coisas que são fundamentais para todos nós. Então, essa população que sofre, essa população que vai estar sofrendo com todos esses cortes, com toda essa barração que esse governo está fazendo, todos esses ataques à democracia. E queria passar para a próxima imagem também. E essa imagem aí foi a que o meu amigo Pedro fez. De primeira, eu fiquei, putz, como assim? A cada caminhada, a cada túnel que entramos é mais uma escolha que enfrentamos, mas ele me explicou e depois eu também cheguei a essa conclusão que quando a gente chega a eleger um presidente como Bolsonaro, quando a gente começa a pregar ideologias de extrema direita, é nesse túnel que entramos. É no túnel da repressão, é no túnel da desigualdade, é no túnel do preconceito. Então, é esse túnel em que entramos. E por mais que não tenhamos escolhido entrar, como nação, a gente é um corpo todo. Então, a gente acaba entrando também, mesmo que não estejamos apoiando esse governo, a gente acaba entrando nesse túnel e colhendo os frutos, sejam bons ou ruins. Então, essa é a visão que eu gostaria de deixar com vocês, esse pensamento, essa crítica, e que a gente, da próxima vez, venha entrar no túnel um pouco melhor, não venhamos entrar nesse túnel novamente, porque não está fácil para ninguém, né? Pelo menos para mim não está fácil, eu acho que para vocês também não está muito fácil assim. Então, eu agradeço pela oportunidade, mais uma vez falo que meus amigos não vieram porque estavam ocupados. Deixa eu ligar aqui. Obrigada, Luiz. Não está nada fácil. Com certeza, para muitos, está menos fácil do que para outros, né? Bem, gente, então agora vamos para o segundo bloco. A gente tem 5 minutos aqui, né? Até 3h30. Aí eu estava vendo aqui as perguntas. Na verdade, alguém perguntou sobre o aplicativo que vocês usaram para montar os slides, e aí eu emendo também com outra pergunta, que eu percebi que os 2 primeiros, né, o da Hora da Verdade e a Luta pela Educação, também trabalharam com textos, digamos, multimodais, não é? Se a gente for pensar aí no primeiro trabalho que foi apresentado, nos novos letramentos, e aí é uma curiosidade, porque eu não sei se foi os 2 ou se foi só um, que foi um trabalho feito para uma disciplina, não é? Aqui na UFES, lá na UFES, né? Que aqui eu estou em casa. Bom, e se foi a primeira experiência de vocês com a elaboração desse tipo de textos, né? De novas textualidades, podemos dizer assim,
ou não, se vocês já tinham feito em algum outro momento, e como foi esse desafio de criar, além do conteúdo, né? Porque além de aliar a forma, a nova forma, também o conteúdo tratado, conteúdo social que vocês trataram nos trabalhos. Bom, primeiro a gente utilizou o Canva para montar, pelo menos o nosso grupo utilizou o Canva para montar, e nós buscamos, tanto que a gente utilizou tirinha, porque ia ser uma forma mais simples de transmitir, mas realmente foi complicado para a gente no começo montar esse formato de, tipo, sintetizar um texto, sintetizar uma ideia em uma imagem. Então nós tivemos duas opções, que era o vídeo e o texto. Nós lemos e o ideal era sintetizar tudo em uma coisa só, e ainda assim se tornava bem complicado, porque é muita coisa para uma imagem pequena. Quer falar alguma coisa, Nadir? Mas, sim, foi a primeira vez que a gente trabalhou com isso, né? A ideia começou em uma turma, em um trabalho, e aí o professor indicou a gente apresentar aqui, e a gente veio apresentar. Então, a gente acabou montando outra tirinha para apresentar aqui. As temáticas também eram voltadas para a questão da educação, no nosso trabalho anterior, então nós utilizamos para fazer esse trabalho. Certo, obrigada. E as meninas do outro trabalho? Que foi quem? Paloma e Daniele. Eu estava até olhando o site que vocês colocaram aqui. Deu para ver os multiletramentos que vocês trabalharam. Oi, então, Doris, foi a nossa primeira experiência também, né? Nós produzimos algumas coisas, né, em diversas mídias, e foi bem desafiador, né, porque a gente tem que usar uma linguagem diferente em cada uma delas, mas eu acredito que o resultado foi bem satisfatório, né, e aí, quando apareceu o evento, a gente teve a oportunidade de publicizar isso, botar para frente, né, que as pessoas conheçam também nosso trabalho. Sim, com certeza. Vai aprendendo, né? Aprendendo, fazendo com essas novas maneiras de estar no mundo. Bem, agora chegou uma pergunta do Audálio, que é, ele não disse para qual, deixa eu ver. A desestruturação da educação também passa pela redução de investimentos em ciências humanas para, no final, um projeto político de alienação? Ou trata só de redução de gastos com o objetivo de mercantilizar a educação? Acho que para o último trabalho, né? Pode repetir, por favor? Está aqui no chat. A desestruturação da educação também passa pela redução de investimentos em ciências humanas para, no final, um projeto político de alienação? Ou trata só de redução de gastos com o objetivo de mercantilizar a educação? Eu acho que a gente não pode olhar de uma forma só unilateral, mas bilateral. De um lado tem sim a alienação, porque o ataque que as ciências humanas sofrem é muito maior que as ciências exatas ou as ciências biológicas, porque é uma ciência que faz você criticar e pensar acerca da sua realidade e como você vê a sua realidade. Então, a falta de investimento por um viés mais ideológico, sim. Eles buscam investir menos porque é menos lucrativo ciências humanas, e também porque eles podem intervir de forma ideológica também. A gente já viu isso na ditadura militar e outros momentos de repressão ideológica. E também, ao mesmo passo que eles param de investir, eles mostram, a saída é o neocapitalismo, o neoliberalismo, no caso. A saída é essa. A educação está ruim porque não tem investimento privado. Então, vamos privatizar as universidades, vamos botar dinheiro privado que vai melhorar a educação como um todo. Vamos privatizar os colégios públicos também, entendeu? Então, é uma via de mão dupla. Eles fazem tanto para alienar, para pôr o seu pensamento, quanto para também mostrar, tá ruim porque o governo não presta, o governo tem que ser mínimo, e se privatizar vai ficar tudo bom.
Acho que Obrigada, respondi. Luiz. Acredito que sim, como se essa fosse a única saída, né? Isso. Bom, eu... A senhora teve o áudio, professora. Opa, eu estava dizendo como se essa fosse a única saída. Eu vou retomar aqui, né, para a gente encerrar, tá? A pergunta que tinha sido feita antes, que é da Micaele, e foi direcionada para a Joyce, para o trabalho dela com as orientandas. Qual a opinião das meninas, para as meninas já, em relação a músicas que retiram a ideia de gênero, mas que são consideradas vulgares ou impróprias, como a música 100% feminista da MC Carol? Valesca quer falar primeiro? Antes, a Micaele colocou aí que retiram a questão de gênero. Eu não entendi muito bem o que seria isso, de retirar a ideia de gênero. Mas... eu nem vi isso. Não, eu quero dizer, qual a opinião das meninas? Você leu em relação a que retiram a ideia de gênero. Eu não entendi muito bem o que seria esse retirar a ideia de gênero, mas eu entendo que não é possível, né? Que a questão de gênero, ela está na sociedade, ela está posta, né? A gente tem uma estrutura social, um imaginário, a gente se comporta a partir do gênero, né? O gênero, ele é uma das formas que a gente manifesta, né? Como a gente se manifesta. Então, historicamente determinado, a gente não existe sem a nossa concepção de gênero, né? Sem essa que foi construída. Claro que a Butler vai dizer, né, que ela já vai dizer que essa construção, né, que esse modo de generificação também existe. Então, assim, não existe essa retirar a ideia do gênero. Com relação às músicas da MC Carol, primeiro, assim, só para dizer que para análise do discurso pode ser uma mulher e seguir sendo machista, né? Então, a posição ser machista, o discurso machista, ele pode vir do lugar de uma mulher. Então, isso não seria o caso. Mas no caso dela é do empoderamento, né? Dela dizer, que pode mandar, que pode isso, né? E aí, sim, pensando que as mulheres começam a tomar e dizer outras formas sobre si, né, que tentam afirmar outras posições para mulheres, que antes eram apenas destinadas aos homens, né, ocupar outros lugares, não só de fala, mas também de ações, né, que as mulheres podem fazer isso, e aí usar vocabulário, que antes eram usados apenas por homens, uma das possibilidades, né, de ressignificar o lugar da mulher, eu acho, né? Valesca, você quer dizer alguma coisa? Tá ligando o microfone. Pronto. Então, é porque eu estava mais ou menos sem entender o que foi que ela perguntou, quando ela falou essa ideia de retirada de gênero. E quando ela fala, eu acho que eu entendi assim, que é como se as músicas, elas não estivessem falando, assim, agredindo a mulher, como acontecia nas outras músicas que eu relatei, mas que também tratavam sobre temas vulgares e impróprios. Foi mais ou menos isso que você falou? Eu acho que sim, que aí com viés feminista, né? Se Micaele quiser falar. Micaele, me ajuda mais a entender qual foi assim, a pergunta. Oi, desculpa, eu acho que eu me confundi um pouco na hora de fazer a pergunta. O que eu quis dizer é que eu queria perguntar a opinião das meninas sobre músicas como a da MC Carol, que por algumas pessoas são consideradas vulgares, mas que elas tiram, quer dizer, eu penso que tiram da mulher o lugar pré-estabelecido, o lugar que a sociedade diz que é o nosso lugar. Eu acho que eu quis dizer mais ou menos isso e acabei me atrapalhando na hora de escrever. Entendi. Então, sobre essas músicas que trazem canções feministas, é muito importante, porque aí a gente começa a entender que, além daquela temática que era bem abordada no reggaeton, existem outras músicas que também podem abordar temas importantes e que podem influenciar de uma maneira importante. Porque, como eu tratei da questão da música como sendo histórico, cultural e social, a música que ela trata sobre feminismo, ela vai influenciar de uma maneira que por algumas pessoas vai ser mal vista, mas por outras pessoas ela vai reforçar a ideia de qual é o lugar que a mulher deve ocupar, o lugar que ela quiser. Eu vi aqui a música rapidamente, Micaele, eu já tinha ouvido essa música, mas não lembrava da letra. Mas veja, nessa música mesmo ela diz assim: sou mulher, sou negra, meu cabelo é duro, forte, autoritário e às vezes frágil, eu assumo minha fragilidade,
responsabilidade não diminui a minha força. Eu que mando nessa porra, eu não vou lavar a louça. Bem, quando ela afirma, mesmo assim, para dizer, né, a gente isso muito nas discursos, para dizer que ela, para contrariar o que está posto, ela assume aquele lugar, por exemplo, de mulher frágil também, né? Então, em algum momento, ela reforça isso, mas para contrapor. Eu acho que é fundamental que as pessoas, e aí a Djamila vai dizer, né, do lugar de fala, é fundamental que as outras vozes comecem a aparecer, inclusive das mulheres em músicas que tratam sobre essas questões. Ela vai falar de violência, que ela viu mulher crescer e apanhar com o olho roxo, né? Eu acho que é uma forma de dar visibilidade aos processos, né, nesse caso de gênero especificamente, que fundamentais. Agora, não necessariamente eles vão se desvincular de um discurso machista que já circula socialmente. Essa é outra questão que a gente precisa analisar. Obrigada pela pergunta. Depois a gente conversa mais. Bem, gente, então, cadê? Agradeço muito. Bom, pelo tempo, temos que finalizar, então agradeço a cada um aqui dos que estão agora 95, chegamos a 100 e pouquinhos, ao mesmo tempo aqui é uma ótima audiência. E para dizer que a programação do evento continua, então agora, quem puder, né, pode ir para o YouTube, a gente vai ter 2 webinários simultâneos. Depois tem mais 2 webinários às 5h15 e à noite ainda temos a passarela de convivência, que é pelos links do Meet. Então é isso, muito obrigada. Vamos abrir para tirar foto. Bora, vamos abrir para tirar foto. Joyce pediu. Quem quiser aparecer na foto, você tira, tá, Joyce? Ai, tô sorrindo já. Quem participou, acho que as outras pessoas também é para tirar foto. Todo mundo que quiser, pode ligar. A Nália já abriu a câmera. Cadê Larissa? Eu mando a foto depois, a gente publica lá e marca o sorriso. Cadê Rayane, as meninas? 1, 2, 3, sorrio. Pronto. Tirei foto. Pronto. Vou interromper aqui o compartilhamento. E é isso, pessoal. Então, nos vemos na próxima atividade do evento. Um grande abraço a todos e obrigada. Obrigada, gente. Interromper.